Primeiro trimestre de 2024. A revista tem por título A Carreira que nos está proposta. Lição 1. Introdução ao trimestre. Trimestre letivo da Escola Bíblica Dominical. Trimestre temático. A carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O título do trimestre remete-nos para o texto de Hebreus 12 do 1 ao 3, onde é nítida a correspondência que o escritor faz da nossa vida com Cristo aqui na terra como uma carreira, como uma peregrinação, como um caminho. Esta concepção de nossa vida espiritual enquanto estamos neste mundo como um caminho, como uma caminhada, uma carreira, uma peregrinação era tão forte e presente na igreja primitiva que os cristãos e os judeus davam o nome de caminho à própria doutrina cristã. Esta imagem não se limitou aos tempos apostólicos. Vemo-la tanto na mais antiga obra doutrinária cristã conhecida, a Didaqué, como no livro mais vendido depois da Bíblia, As Aventuras do Peregrino de John Bunyan, de 1628 a 1688. Capa da revista. Para se estar no caminho da salvação, necessário se faz que se esteja de acordo com os ditames divinos, que haja obediência e observância da palavra de Deus. Parte 1. A. Uma família. B. Mãos dadas. C. O caminho é apertado e poucos andam por ele. Para se estar no caminho da salvação, necessário se faz que se esteja de acordo com os ditames divinos, que haja obediência e observância da palavra de Deus. Parte 2. D. O caminho está bem pavimentado. E. O caminho é levemente ascendente. F. Uma iluminação à frente dos caminhantes. G. Os caminhantes têm um alvo bem certo. Primeiro bloco, Caminho da Salvação, lições 1 a 3. Segundo bloco, Caminho da Santidade, lições 4 a 10. Terceiro bloco, Caminho da Perseverança, lições 11 a 13. Comentarista do trimestre. Pastor Osiel Gomes da Silva. Presidente das Assembleias de Deus em Tiriricau, São Luís, Maranhão. Foi diretor da Faculdade Evangélica do Meio Norte, FAEM, tendo formação em teologia, direito, filosofia, pedagogia e psicanálise e que já há alguns anos tem escrito as lições bíblicas da CPAD. Lição 1. O início da caminhada. Introdução. A vida cristã pode ser figurada como uma caminhada que nos leva das trevas espirituais para a pátria celestial. O novo nascimento é o início desta caminhada. 1. A vida cristã como um caminho. A conceituação da nossa vida como uma jornada, uma peregrinação já se apresenta desde as primeiras páginas das Escrituras. Ao pecar o primeiro casal, Deus já avisou o homem que sua existência sobre a terra seria temporária, porque, em virtude do pecado, o homem tinha como destino o pó de onde havia sido formado. Gênesis 3:19. Se denominou o tempo em que passamos sobre a terra como peregrinação, o que o apóstolo Pedro depois denominaria tempo da vossa peregrinação. Esta ideia da vida como um caminho, como uma viagem, como uma peregrinação mostra-se, pois, como uma importante figura para que reconheçamos que esta existência terrena não somente é temporária e passageira, como é uma via que nos leva a algo que está além do tempo, a eternidade, aquilo que os judeus costumam chamar de mundo do além, Olam Abba. Em seu ensino, o Senhor Jesus sempre enfatizou esta figura da vida como um caminho. Este ensino foi tão impactante que fez com que os judeus passassem a chamar os discípulos do Senhor como sendo os do caminho. 2. Escolhendo o caminho a seguir. Quando pecou, o primeiro casal perdeu a comunhão com o Senhor, perdeu a vida, pois vida, na Bíblia, nada mais é que comunhão, união, tanto que foi expulso do Éden e negado o acesso dele à árvore da vida. Diante desta separação, motivada pelo pecado, o homem foi lançado no caminho da perdição, aquele caminho espaçoso mencionado por Cristo no Sermão do Monte, caminho no qual, aliás, já estavam o diabo e seus anjos. A grande novidade, que surpreendeu Satanás, é que o Senhor já havia feito um caminho para a salvação, o que somente revelou no dia mesmo da queda. Este caminho apertado, com uma porta estreita, foi anunciado pelo próprio Deus. A semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente teria seu calcanhar ferido. Este caminho da vida foi uma promessa a todos os homens até que fosse definitivamente aberto.
O que ocorreu precisamente quando a semente da mulher feriu a cabeça da serpente e teve seu calcanhar ferido? Isto ocorreu quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, tirando o pecado do mundo e se fazendo a propiciação pelos pecados de todos. Antes do sacrifício vicário de Cristo, as pessoas creram que viria o Salvador e, nesta fé, já viviam neste mundo almejando a cidade em que habitariam com o Senhor no mundo do além e, por isso mesmo, invocavam o nome do Senhor, como se vê, por exemplo, na Galeria dos Heróis da Fé no capítulo 11 de Hebreus. Não é por outro motivo que os doutores da lei mosaica costumam dizer que o resumo de toda a lei é a expressão do profeta Abacuque. O justo viverá pela fé, expressão retomada pelo apóstolo Paulo para resumir a salvação resultante da fé na pregação do Evangelho. Há, portanto, um caminho de salvação, um caminho de vida, que, apresentado por Deus desde o dia mesmo da queda, foi aberto por Cristo e são os homens convidados a entrar nele para que tenham novamente vida, ou seja, comunhão com o Senhor. Este caminho foi proposto por Deus ao homem não só no anúncio da salvação no dia da queda, mas mediante a resposta às invocações, como vemos nos casos de Abel, Sete, Enoque e Noé, como também dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, com a formação do povo de Israel, mediante a lei que lhes foi dada, em que expressamente se conclamava a escolher a vida. Por ter o homem a natureza pecaminosa, inevitavelmente, quando adquire a consciência, começa a trilhar no caminho da morte, porque a sua imaginação é continuamente má. Assim, a partir do instante em que foi aberto o caminho da salvação, tem o homem de empregar força para entrar nele, ou seja, é necessário que decida mudar de caminho, deixar o caminho da perdição para passar a trafegar no caminho da salvação. Para que isto aconteça, necessário se faz, primeiramente, que a pessoa ouça a pregação do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem se arrepende de seus pecados e crê no Evangelho alcança a salvação. Trata-se de uma decisão tomada pelo indivíduo. Jesus propõe que a pessoa entre pela porta estreita. É preciso empregar força, ou seja, reconhecer-se pecador, condenado e crer que Jesus pode perdoar os pecados e lhe dar uma nova vida. É imperioso renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, bem como decidir viver neste presente século sóbria, justa e piamente. O início da caminhada é o novo nascimento mencionado por Cristo ao mestre de Israel, Nicodemos. É preciso morrer para o mundo e para o pecado, que é o caminho da perdição, e nascer de novo, passar a ter uma nova existência, no caminho da salvação. Item 6 do Cremos da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. Não há a predestinação incondicional. Há uma proposta para que cada um escolha a vida. Proposta, não imposição. 3. Começando a andar no caminho da salvação. Tomada a decisão de seguir a Cristo, que é seguir o caminho, o que se dá mediante a fé salvadora, que foi ativada mediante a oitiva da pregação do Evangelho e do convencimento do Espírito Santo, faz-se preciso começar a andar neste caminho. Não se trata apenas de deixar o caminho da perdição, em que se está, mas entrar na porta estreita, começar a andar no caminho da vida. Para se iniciar este caminho, uma vez sendo transportados das trevas para a luz, que passamos a ver por causa do Evangelho, necessário se faz crescer na fé. A fé tem de ser crescente, para tanto, é preciso desenvolver a fé ativa. Ter fé é tanto confiar em Deus como confiar-se a Deus. Antônio Gilberto. A fé salvadora envolve 4 fatores pessoais: o conhecimento da verdade divina, mediante a palavra, o assentimento do intelecto às verdades divinas da salvação, o consentimento da vontade pessoal quanto à salvação e a confiança total no Salvador Jesus, o que implica a apropriação pessoal de seus méritos, a entrega pessoal a Ele. Antônio Gilberto. O novo nascimento ou regeneração é um ato imediato, decorrente da fé em Jesus. Nasce a nova criatura, que adquire de imediato a vida eterna, pois é vivificado em Cristo. O novo convertido, posto sobre a rocha, precisa firmar seus passos para poder iniciar sua caminhada até o céu.
Esta firmeza lhe será dada pelo auxílio dos demais conservos, a começar pelo discipulado e pela integração, que fará com que o neoconverso possa iniciar sua jornada rumo ao céu. Os homens abomináveis e enganadores têm como alvo retirar a nossa firmeza. Para termos firmeza, torna-se necessário manter os nossos pés sobre a rocha, rocha que é Cristo, e isto nada mais é que seguir as pisadas do Senhor, conduzir-se por onde Ele nos mandar, já que estamos sob o seu jugo. Para termos firmeza, torna-se necessário andar na verdade, pois Cristo é a verdade. O apóstolo João folgava por saber que seus filhos na fé andavam na verdade. Andar na verdade, permanecer na verdade é observar a palavra de Deus, que é a verdade. Não há como ser verdadeiro discípulo sem tal conduta. Por isso mesmo, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Deus abençoe sua aula. Inscreva-se no canal e acione o sininho.